E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson, sejam muito bem-vindos a mais um review do canal do JP Actions. Hoje eu vou trazer para vocês o review de uma figura magnífica que é esse Allosaurus da linha Extreme Damage da Mattel, né? De Jurassic World Dominion. Bora pro review dessa figura? Certo galerinha, a peça já está posicionada aí na base, mas antes de falar qualquer coisa sobre ela, eu peço humildemente o seu like, se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Se possível me siga nas redes sociais, vou deixar aí na tela para vocês o meu Facebook, Twitter e também o meu Instagram. E se possível sigam a Ariane, que é a fotógrafa oficial do canal. Vou deixar aí na tela para vocês o Instagram dela, porém se vocês tiverem dificuldades em encontrar as nossas redes sociais, não se preocupe que aí na descrição vai ter o link que vocês serão direcionados direto para lá depois. Belezinha? Historinha rápida sobre essa figura, ela pertence à linha da Mattel Extreme Damage, né, de Jurassic World Dominion. Ela pertence à linha Rugidor, no caso Roaring, Rugidor, né, a representação do Allosaurus. Peguei essa figura na ReHap. Em questão de valores, foi naquela época que a ReHap fez bastante promoção das figuras, né? E eu já tinha o cashback, então eu aproveitei a promoção, mais o cashback, e valores eu paguei R$ 184 nessa peça, pessoal. Hoje ela está R$ 400, R$ 500, né? Então para mim foi muito acessível essa figura. Em questão do envio, eu tive um certo problema com essa peça. A ReHap, eu colocava meu CEP lá e a ReHap não enviava aqui para Santa Catarina. Aí eu falei com o meu amigo Anderson, que inclusive sigam ele lá no canal dele, vou deixar aí na descrição para vocês, né, o link do canal dele. Ele se prontificou ao enviar lá para essa peça lá para a casa dele. Ele deu uma conferida, estava muito mal embalado. Se você não viu um unboxing desse Allosaurus, eu vou deixar aí na tela para vocês, né? Ali eu explico um pouquinho a questão da embalagem. E ele embalou certinho para mim e mandou aqui para Santa Catarina. Então, muito obrigado, Anderson, por ter feito essa mão aí para mim, né? Realmente, sem você, não teria essa figura para apresentar no canal. E por falar nela, eu vou tirar ela, mostrar alguns detalhes da caixa, né? E depois, todos os detalhes dessa figura. Como vocês podem perceber, eu tirei a base aqui, não deu para deixar ela girando como eu faço igual os meus reviews, né? Porque realmente a caixa é grande, galera. Para tirar a figura, eu acho que é simples, né? Eu não acho que ela não tem nenhuma trava nos pés, mas ela tem esses elásticos aqui, que eu vou usar meu amigo alicate, que eu tenho que dar uma afiada nele porque tá difícil de tirar. Ó, bem tranquilo, né? Ele vem com essa trava aqui porque ele é eletrônico, né? Até mesmo para não gastar as pilhas. Ele vem com esse plástico aqui, que depois é só tirar e a pilha, a parte eletrônica dele já aparece, né? Mas o bicho tá agressivo. Mas não é o foco na figura por enquanto. Eu vou mostrar para vocês a caixa. Temos o blister, né, para segurar a caixa, um render da Rex. Render aqui o logo de Jurassic World Dominion, o nome do dinossauro da linha, né, Extreme Damage. Aqui a gente tem um pouco dos detalhes do Extreme Damage que ele tem, né? Aqui é a parte que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Aqui também o movimento da boca, QR Code, aqui indicando que ele é eletrônico. Esse visual, né, de chama, de floresta pegando fogo aqui atrás, né, um pouquinho diferente de algumas caixas da Mattel, né? Do lado aqui o logo de Jurassic World, do outro lado a mesma coisa. Atrás aqui um breve resumo aqui de como funciona o mecanismo, apertando o botão aqui. A boca abre e fecha, aqui um pouquinho do Battle Damage, novamente explicando que ele é eletrônico, né? Aqui outras figuras da coleção, esse Raptor eu quero demais ter na coleção, né? E logo de Jurassic, linha novamente aqui de Extreme Damage, enfim. Essa seria a caixa, né? Um pouco grande, bem diferente das caixas padrões da Mattel de Jurassic World Dominion. Uma caixa bonita, principalmente essa paisagem de fogo aqui atrás, que eu curti bastante, né? E vamos embora aí agora para o review completo da figura. Finalmente chegamos na peça, vou comentar com vocês a questão das cores. Não tem muitas cores para se falar aqui, mas o que está aqui me agradou, galera. Começando com a cor central, né? Essa tonalidade aí de um cinza, eu vejo que é um cinza, pessoal. Presente mais aqui na lateral e na região de baixo da figura, né? Aqui na lateral da mandíbula, na parte de baixo, lateral do pescoço e toda a parte de baixo, né? Toda a parte de baixo tem esse preenchimento dessa cor, né? E na lateral ele tem esse preenchimento também, né? Sendo que as mãos são totalmente presentes essas cores e as garras padrão Mattel, né, pessoal? Não são pintadas. Pelo menos as garras são muito bem pintadas aqui de uma cor preta, as garras traseiras aqui dos pés, né? E essa tonalidade desse cinza, ele predomina aqui a pata, predomina toda a extensão aqui da cauda também, né?
E ele mescla com a manchinha aqui na coxa, né, dessa tonalidade desse azul escuro. Aqui também vai escorrendo esse azul escuro aqui pela lateral aqui da peça. E tá totalmente presente aqui na parte do crânio, na parte de cima, né, aqui da cabeça. Pescoço também, essa mancha está preenchida aqui toda na parte de cima, vai escorrendo aqui pela lateral, né? Não temos aquela quebra de pintura saindo de uma parte para outra, de uma parte do corpo para outra, né? Então aqui na cauda a pintura continua, mas ela não é até o final, né? Ela simplesmente para aqui na metade da cauda, né? Mas já é um ponto positivo, pelo menos passou aqui adiante. Aqui embaixo não tem o que passar, é a mesma tonalidade, né? Pelo menos a tonalidade de cor não muda, ela continua, né? Com a mesma intensidade de cor. Ponto positivo, realmente ponto positivo para o Mattel, que pelo menos aqui na parte de baixo ela soube fazer. E aqui na parte de cima, talvez se fosse até próximo no final da cauda fosse melhor, mas ok, para mim tá interessante essa pintura, né? Tem esse manchadinho aqui na coxa, como eu falei antes, um manchadinho também descendo aqui mais próximo das costelas também. O outro lado é a mesma aplicação da cor, né? Até então muda um pouquinho aqui esses manchadinhos aqui perto do Battle Damage. Os olhos, uma coloração amarela, uma pupila até então a mesma coloração desse azul escuro, né, do crânio. Deixa eu ver se vai focar aí para vocês. O outro olho é a mesma coisa, mesma tonalidade de cor, né. Os dentes são a coloração de um creme, tanto os de baixo quanto de cima, e mantiveram aqui a cor da língua, né, essa tonalidade desse azul marinho, né. O mesmo lá do Allosaurus, o juvenil de 2018, eles mantiveram a mesma coloração aqui também nesse Allosaurus. Como eu falei, os dentes são a coloração creme, a parte de cima aqui da boca é um rosa, né? Tá a parte aqui das membranas, a parte lá de dentro também. Em questão de coloração, pessoal, como eu falei, apesar de poucas cores presentes, né? É uma figura que me agradou até então em questão de cores, né? Então, nesse quesito, vou dar uma nota 9. Vou comentar com vocês agora a questão da textura, pessoal. Todo o detalhamento da figura, já vou adiantar minha nota 10, uma das melhores texturas que a Mattel já fez. Não estou dizendo a melhor, uma das melhores. Vocês vão ver, vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Começando aqui pela própria cabeça, né? O rosto aqui, aliás, vocês conseguem ver aqui a lateral, ela é toda preenchida com essas escamas bem pequenininhas, né? Ele tem algumas ranhuras aqui também no rosto, aqui a textura do focinho, alguns espinhos, algumas protuberâncias aqui em contorno dos olhos, né? E o próprio aprofundamento dos olhos realça ainda mais o rosto desse Allosaurus, né? Esse característico chifrinho aqui, né? Esse pequeno grande chifre aqui ao redor, na parte de cima dos olhos, né? E não é só aqui na lateral aqui do rosto, aqui da parte de cima não. Aqui na parte de baixo tem um pouquinho de musculatura e é totalmente preenchida com essas escamas um pouquinho menores, galera. Então realmente essa parte do rosto, né? Ela achei bem interessante, né? Bem texturizada, né? Até então. Os dentes, para mim foram feitos de forma mediana. Para mim poderia ser melhor, né? Muito arredondados, alguns aqui parecem estar um pouquinho acavalados. Os de baixo eu achei melhores que os de cima, né? Os de cima dá essa aparência de que está um pouco acavalado, né? A textura da língua para mim tá ok, tá boa, né? Até então. O crânio ele é bem longo, até comparado com outros Allosaurus. Aliás, o próprio tamanho, né? Depois eu vou comparar para vocês. É bem diferente dos outros Allosaurus. Saindo aqui da cabeça, que é uma parte bem texturizada, a gente tem o corpo, né? O corpo é a mesma coisa, realmente é muito texturizado, começando com essa fileira de espinhos que começa aqui na parte de cima da cabeça, né? Aqui são os espinhos um pouquinho maiores e até o material deles é um pouco molenga, porque querendo ou não é um brinquedo, então crianças poderiam se machucar, né? Então ele começa aqui com esses espinhos um pouquinho maiores, daí vai diminuindo o tamanho, porém ele vai preenchendo todo o pescoço, toda a extensão das costas. Aqui eu acho que é um pequeno erro, né? Porque ele falha, porque tem esse botão aqui, porém esse botão foi colocado depois, né, que a figura ficou pronta. Os espinhos eles meio que somem, né? Ele até tem uma leve textura de espinho ali, mas ele some. Se vocês olharem assim, ó, ele dá meio que uma quebrada nos espinhos, né? E depois continua até o final da cauda. Aqui é legal que ele vai diminuindo o tamanho dos espinhos até chegar no final da cauda com um tamanho bem minúsculo aqui também, né? Saindo dessa fileira de espinhos, tem essas fileiras de ossodermas que começam aqui no pescoço, né? Essas duas fileiras aqui e vão acompanhando os espinhos até o final da cauda também, né? Na lateral a gente tem mais dobrinhas, né? Aqui a gente tem um pouquinho de escamas um pouquinho mais grossas, um pouquinho maiores, porém aqui quando ele vai escorrendo aqui para a lateral
tem as famosas e características dobrinhas, né? Aquela dobrinha na pele, algumas ranhuras também, a gente consegue ver aqui nas costelas, aqui no Battle Damage, além da textura da costela, a gente consegue ver arranhões, então dá pra ver que foi um dinossauro que brigou bastante, né? Aqui na coxa também a gente consegue ver alguns arranhões, e também é bem nítido, a gente consegue ver algumas escamas um pouquinho maiores, né? Presente aqui na coxa, e também a textura da musculatura da perna, né? Realmente mostrando que ele era um animal bem forte, bem poderoso, né? A próprio molde aqui da perna já dá para ver que realmente ele tinha bastante força, e essas características, escamas um pouquinho mais grossas presentes aqui nos dedos das patas traseiras, muito bem feitas, muito bem moldadas, na minha humilde opinião, né? Aqui também. Uma coisa que eu esqueci de comentar da pintura é que as 3 garras dos pés são pintadas, mas essas internas eles esqueceram, né? Mas já alertei aí vocês, né? Saindo aqui ao outro lado, perdão. O outro lado a gente tem aqui essa textura bem legal, bem interessante das costelas, né? A gente consegue passar a mão e sentir, né? Que realmente o aprofundamento aqui da textura, né? As mãos, dá pra ver também a musculatura, as escamas um pouquinho mais grossas aqui nos dedos, né? Então realmente é uma mão bem forte também, né? Dá esse aspecto de mão bem forte. Aqui na parte de baixo é uma parte até então um pouco lisa, né? Tem uma leve textura aí de escama, mas é uma parte bem lisa. Porém na cauda aqui a gente consegue ver a musculatura, novamente reforçando a questão que realmente era um animal bem poderoso, né? Eu acho que seria isso que eu teria para falar sobre a questão de... tem aqui também na cauda alguns arranhões, né? Novamente reforçando aí que é um animal que brigou bastante. E eu acho que era isso, né? A parte de baixo... Uma leve textura também aí de algumas escamas, algumas dobrinhas também aqui na parte de baixo. Aqui bem escondido o logo de Jurassic, né? Questão de textura, como eu falei, vou dar uma nota 10. O próprio tamanho do Allosaurus é realmente algo bem diferente que a Mattel fez em relação a essa espécie, né? É um Allosaurus bem grande, nível aí quase próximo de um T-Rex, por exemplo, em questão de tamanho, né? Mais tarde eu vou fazer um comparativo aí para vocês, mas aí tá a minha nota na questão da textura dessa figura. E no quesito articulação, começando aqui pela cauda, a cauda ela gira, né? É meio que uma boy joint aqui, que ela acaba girando, e a gente consegue também colocar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, né? Então é bem, as possibilidades de articulação da cauda é bem interessante. A pata traseira, ela tem meio que uma trava aqui, né? Não vai mais. Então ela vai isso para cima, e o máximo que ela vai, deixa eu ver, o máximo que ela vai aqui. E aqui tem uma trava também quando gira ao contrário, né? E também tem o famoso movimento abre e fecha, ó. Bem interessante essas patas traseiras. As mãos, se vocês conseguem ver, tem um belo ponto de articulação, né? Onde eu consigo abrir desse jeito. Famoso articulação asinha, como fala o Patrick lá do Eu Coleciono Dinossauros. E ela é 360, ó, mais interessante. Então realmente dá várias possibilidades de articulação também aqui na mão, né? Saindo da mão, vamos aqui para a cabeça. A cabeça não é bem... O pescoço não tem articulação, é uma única parte aqui, né? Mas a cabeça, ela tem essa abertura aqui da mandíbula. Vocês podem perceber, é uma abertura bem grande, né? E a articulação individual, né? Tem a parte de cima e temos a parte de baixo. E essa parte aqui, ela é acionada justamente pelo botão. Aqui tem um botão, né? Então se você clica, ele solta o rugido aqui pela parte de baixo aqui. Só o som, no caso, sai por aqui, né? Ele, pelos meus cálculos aí, deve ter uns 3, 4 sons diferentes, né? E um deles até parece, se não me engano, a Indominus, deixa eu ver. Esse, no caso, esse mesmo, até parece ser Indominus, né? Mas outro ponto interessante a verificar nessa figura é que quando a gente clica no botão, olha aqui o ângulo da boca, sendo que ela pode abrir muito mais, né? Então, é um botão até então que não aciona a boca por completo, podemos dizer, né? E aí seria em torno aí de uns 3 a 4 sons diferentes, sendo que um ainda, inclusive, me parece ser de Indominus Rex, né? E temos o Battle Damage, né? Que no caso é essa alavanca onde a gente clica
vai abrir o Battle Damage. No caso aqui vai ter as costelas, né? A gente consegue puxar essas costelas assim. E aqui fica a musculatura, os órgãos do Allosaurus, né? Que é um material até então emborrachado. Bem semelhante aí ao Albertosaurus e até mesmo ao Spinosaurus, né? Só que o Spinosaurus tinha aquele movimento lá com aquele líquido, enfim. Mas é bem nessa mesma vibe, podemos dizer, nessa mesma onda no caso, né? Mas é bem mais semelhante ao Albertosaurus, que infelizmente eu não tenho na coleção, nenhuma representação de Albertosaurus. Em questão de articulações, pessoal, ele tem algumas articulações padrões, tem a limitação do botão aqui que a boca poderia abrir mais, né? O rugido até então foge um pouquinho da espécie, né, do Allosaurus, alguns rugidos bem diferentes aí. Mas é um ponto interessante é justamente esse Battle Damage aqui, que ele é bem profundo, né? Ele é bem texturizado, bem feito. Então, em questão de textura e a brincabilidade, podemos dizer, né, que é o Battle Damage dele aqui, né, o mecanismo dele, vou dar uma nota 8. Vamos para as medidas, ele é bem grandão, então vamos aqui, né? Ele vai ter em torno aí de uns 40, isso que a cauda tá encurvada, né? Então ele vai ter em torno aí de uns 45 centímetros de comprimento, né? E de altura, eu vou medir aqui no topo da cabeça, aqui perto do chifre, que é, acho que é a parte mais alta, ele vai dar em torno de uns 15 centímetros e meio de altura, né? Então, essas seriam as medidas da figura. Vamos para o primeiro comparativo, eu vou comparar com o Allosaurus da Dinoescape. Esse Allosaurus eu não fiz review no canal ainda, confesso que eu esqueci de fazer review dele, então não tem nenhum card para estar indicando para vocês, né? Mas aqui a gente já vê uma leve semelhança, né? Principalmente no crânio desses dois Allosaurus, que eu curti bastante, né? Então podemos considerar que esse aqui também seria um Allosaurus juvenil, podemos dizer, né? Mas eles são bem semelhantes aí, o que muda é a linha, a coloração e principalmente o tamanho, né? Mas infelizmente eu não tenho um review desse Dinoescape, mas em breve trarei no canal aí para vocês. E agora eu vou comparar com o Allosaurus horrivores lá de 2018, né? O Allosaurus juvenil. Já fiz review no canal desse Allosaurus, caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. E antes que vocês perguntem, Jackson, por que diabos tem um elástico aqui nas pernas do Allosaurus horrivores? Galera, esse Allosaurus é de vidro, qualquer toque ele cai. E isso é devido à pata dele ter uma má estabilidade, mau encaixe, enfim. Ele sempre vive caindo por causa da pata, né? A pata ela não consegue suportar o peso da peça e acaba caindo. Então por isso que eu coloquei um elástico ali para deixar a pata fixa. Como eu havia mencionado anteriormente sobre a questão do tamanho do Allosaurus, que ele se compara à próxima de um Tyrannosaurus dessa linha padrão da Mattel, né? Vou comparar com o Tyrannosaurus Extreme Shopping. Já fiz review no canal desse Tyrannosaurus, caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. E como vocês estão vendo, né? Ele é bem próximo aí, né, do tamanho de um Tyrannosaurus dessa linha padrão da Mattel. Então isso mostra aí, né, o quão é grande esse Allosaurus adulto aí do Extreme Damage. Certo, galerinha, esse foi meu review completo desse Allosaurus da linha Extreme Damage feito pela Mattel de Jurassic World Domínio. Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo, do conteúdo e principalmente da figura que eu apresentei para vocês. Deixe nos comentários pontos positivos, pontos negativos, o que vocês acharam da peça, que vai ser bem interessante estar debatendo de forma saudável aí com vocês. Vou ficando por aqui, me despeço de mais um review e até uma próxima live, vídeo ou conteúdo do canal. Fui! Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal e também não se esqueça de seguir nas redes sociais, @jpactions no Twitter
Facebook e Instagram.